A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje é domingo, acabei de almoçar. Amém, meus amados? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, que a misericórdia de Deus esteja derramada em nossas vidas. Estou com uma blusa aqui que a minha menina me deu, comprou para mim, né? E hoje é o dia dos pais, né? E eu louvo a Deus por este dia, porque eu sou pai. Nosso Deus é pai, você também é pai. Então é o seu dia, é o meu dia, é o nosso dia, né? Eu tenho uma palavra aqui para os meus queridos irmãos nesta tarde, né? Graças a Deus que tem nos garantido a vitória, graças ao Senhor que nos tem proporcionado este dia de domingo como um dia dos pais, um dia abençoado pelo Senhor. Eu louvo ao Senhor pela tua vida, agradeço a Deus porque até aqui Deus tem te ajudado também. Amém, meus amados? E hoje é um dia aceitável de nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Eu quero deixar uma palavra aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, que nos fala, aleluia, a parábola de o filho pródigo, né? O filho que passou, aleluia, a sua infância com o seu pai ali na roça, na fazenda. E quando cresceu, ele quis a parte dele da sua herança. Mas aí nós conhecemos a história. Eu vou estar lendo alguns versos, meus queridos irmãos, que diz aqui o primeiro verso. Disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, para uma terra longe, e ali despediçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, aleluia, que havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para o seu campo, para os seus campos, e apacentar porcos. E desejava chegar ao estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, né? Tudo tem o seu tempo, irmão. Tempo de nós reconhecermos, cair em si a nossa fraqueza. E continuando, meus queridos irmãos, eu sei que os irmãos entendem essa palavra. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e diz-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntimo compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhes disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. Mas o pai disse aos seus servos: Traz-me depressa a melhor roupa e veste-los, e pondo um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu,
tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, meus queridos irmãos? Até aqui eu sinto a presença de Deus neste lugar. Estou aqui no quarto da minha filha, mas eu sinto a presença de Deus porque o Senhor, em sua palavra, fala aos que ouvem. E você que está aí do outro lado, meu querido, minha querida irmã, nós sabemos desta passagem que houve um filho, aleluia, que um filho pródigo, um filho que quis conhecer o mundo, um filho que queria esbanjar, queria, aleluia, gastar o que era de seu pai, dizendo ele que queria a parte dele. Mas o pai, aleluia, dando a parte, né, ele saiu e gastou, se extraviou naquilo que seu pai tinha dado a ele. Não era um filho sábio, nem temente, mas ele teve que conhecer, aleluia, o que o mundo dá, o que o mundo apresenta àqueles que esquecem do pai, né? E caindo em si, ele disse, quando ele passou necessidade, quando ele passou, aleluia, aperto, quando ele não viu amigos perto dele, quando ele sentiu a presença, aleluia, longe de seu pai, ele caiu em si e disse, aleluia, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome, né? Ele reconheceu, caiu em si que onde ele estava não era o lugar a qual o pai queria que ele estivesse. Assim acontece com os servos do Senhor. Deus cuida de seus filhos, Deus cuida da tua igreja, mas quando um servo, um filho de Deus se afasta da presença de Deus, meus queridos irmãos, ele vai perecer, ele perece necessidade, aleluia, aperto, fome, né? Porque é a palavra que nos alimenta. Se nós permanecermos no Senhor, o Senhor diz que, aleluia, as nossas mãos nos abençoará. Tudo que fizermos prosperará. Então, ele reconheceu, caiu em si que os trabalhadores de seu pai viviam em abundância. Então, ele pensou e falou, eu não vou ficar nesta dificuldade, eu vou me levantar, aleluia, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhes, ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele reconheceu. A Bíblia diz, quando nós pecamos e nos arrependemos, Deus nos perdoa, né? Deus, ele é perdoador. Então, aquele filho pródigo foi ter com seu pai. E no meio da caminhada, eu imagino, juntamente com você, que ele vinha pensando, rapaz, Deus me deu, aleluia, um pai, um irmão, aleluia, uma fazenda, e eu tive que impressionar meu pai a me dar algo para eu desperdiçar no mundo. Não, eu quero voltar para o meu pai. E quando chegar lá, eu direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Me faça ser menos um trabalhador dos teus. Mas a misericórdia de Deus é grande, a bondade do Senhor é infinita. Então, meus queridos irmãos, ele voltou ao seu pai. Mas quando ele disse, verso 22, mas o pai disse aos seus servos, traz-me depressa a melhor roupa. É isso que Deus tem para nós. Deus tem o melhor, né? A gente tem momento que se afasta de Deus, né? Pegamos as roupas, as bugigangas deste mundo e esquecemos das bênçãos, das riquezas que o Senhor tem para nós. Mas Deus, assim como este pai, aleluia, ele chamou os seus servos, trazei-me a melhor roupa, trazei-me uma sandália, pega um boi cevado aí, mata e vamos nos alegrar, porque o pai, ele ama quando o filho reconhece e corre
aos seus pés e reconhece que é falho, que é fraco, que não consegue viver neste mundo sem a presença do Pai. O nosso Pai é Deus, né? É Ele que tem nos alimentado, é Ele que tem constituído uma família, Ele que tem nos dado um lar, é Ele que prometeu, aleluia, um lugar de paz, um lugar santo, é Ele que prometeu vir nos buscar. Então, meus queridos irmãos, é Ele que perdoa os nossos pecados. Então, como o dia de hoje, o dia dos pais, né? Reconhecemos Deus como nosso Pai, aleluia, que é melhor nós estarmos na presença de Deus, na presença do nosso Pai, ali, assim como fez aquele filho mais velho, ele ficou cuidando da fazenda com seu pai. O filho mais novo não quis conhecer as vaidades dessa vida, né? Os desejos da vida, os desejos da carne, mas ele caiu em si e voltou para a presença do Pai. Amém, meus queridos irmãos? Então, esta é a palavra que eu tenho para cada um de nós, que fala do filho pródigo, né? Ele saiu da presença do Pai e se tornou um filho pródigo, um filho sem esperança alguma neste mundo. Mas quando nós estamos na presença do Pai, aleluia, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, nós somos vitoriosos em Cristo o Senhor, e nós temos uma herança, nós somos co-herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém, meus queridos? Que Jesus venha te abençoar, te dar o entendimento para que você não saia da presença do Pai. Amém? Que Jesus te abençoa, Jesus te ama e eu também. Amém, meus queridos? Tudo de bom para você. Eu profetizo que você seja usado na presença do Pai. Amém? Deus é conosco.